Nesse vídeo eu apresento parte da fala do deputado Chupetinha, ou melhor dizendo, Nicolas Ferreira, acerca do casamento gay, do casamento homossexual, em que em determinado momento ele introduziu o tema um casamento com crianças, e que foi imediatamente contra-argumentado por uma outra deputada. E ele quer se casar com uma criança. Quem é você para dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, senhor presidente, teve algo que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos, inclusive um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. De maneira que, ao analisar esse confronto de ideias referentemente ao casamento com crianças, eu percebi um despreparo de quem, tanto de quem introduziu o tema, quanto de quem contra-argumentou. Porquanto, como nós sabemos, adolescentes são considerados adolescentes na faixa dos 15 aos 19 anos. Portanto, menos de 15 anos é considerado criança. E jovens, mulheres jovens, elas são consideradas da faixa dos 15 aos 25 anos, são consideradas mulheres jovens. Após os 25 anos já são mulheres adultas. Então, isto posto, também um outro dado importante é o conhecimento relativamente o que é uma pessoa vulnerável. Uma pessoa vulnerável são, usualmente, crianças, mulheres e idosos com determinada idade. Isto posto, o casamento com criança no Brasil, ele é proibido, ou melhor dizendo, ele é proibido, porquanto criança está abaixo é considerado criança abaixo dos 15 anos. Entretanto, para ser considerado ilegal para uma pessoa com idade de menor do que 15 anos ser considerado ilegal, esse relacionamento sexual, é somente quando a criança possui menos de 14 anos, independentemente da vontade ou não. Até recentemente teve um caso de um rapaz de 19 anos que manteve relações sexuais com uma criança com menos de 14 anos, parece que, se não estou enganado, com 12 anos, e que foi condenado por estupro de vulnerável. E recorreu da sentença e conseguiu reverter esse caso em seu favor, de maneira que hoje eles estão em um casamento estável. Então, essa falta de preparo dos políticos brasileiros na abordagem de um tema se ressalta nessa discussão, de maneira que, quando você analisa o caso desse político de 65 anos que casou com uma menina, uma adolescente de 16 anos, em tese, não há nada perante a lei que contraria, porque ambos não são considerados vulneráveis, nem a adolescente de 16 anos e nem o idoso com mais de 60 anos, porquanto os idosos, eles também podem ser considerados vulneráveis. Além de crianças, mulheres, idosos, também as pessoas com deficiências físicas, com deficiências intelectuais, com qualquer tipo de deficiência, pode ser considerado um vulnerável. Isto posto, eu ressalto novamente que no caso desse político que casou com a adolescente de 16 anos, que no contexto dos relacionamentos humanos,
ressalto novamente, o sujeito ele não se apaixona por quem ele quer, ele se apaixona por quem o cérebro dele autoriza e mais, que a química desse cérebro direciona ele para sentir tesão. Então é por essa pessoa que você se apaixona. Então, no contexto dos relacionamentos, o usual é você se apaixonar por uma pessoa da sua idade, um pouco mais velha, um pouco mais nova, com uma diferença aí inferior a 10 anos. Isso aí é o usual. Entretanto, como é o cérebro que comanda essa paixão, essa tesão, eventualmente nós temos casos aí de pessoas que se apaixonam. Eu, particularmente, eu nunca me apaixonei por pessoas, todas as minhas namoradas, elas tiveram mais de 18 anos. Eu nunca me apaixonei por uma pessoa com menos de 18 anos, ao redor de 18 anos. Mas, no caso desse idoso de 65 anos, há outros exemplos aí que ocorrem, como, por exemplo, na política, o Temer casado com a Marcela, Fernando Henrique Cardoso está casado com a sua ex-cuidadora, o Erasmo Carlos, o Tremendão. Então, eventualmente, isto ocorre. Mas eu queria, justamente nesse vídeo, apresentar essa falta de preparo de alguns políticos brasileiros na abordagem do tema, que no contexto desse político que casou com uma adolescente de 16 anos, não tem absolutamente nada de ilegal. E ressalto novamente, você manter relações sexuais com uma pessoa, com uma adolescente maior do que 14 anos, pelo Código Penal Brasileiro, artigo 217-A, não há nada de legal. No mais, um grande abraço, eu sou o Dr. Antônio Schultz.